O Fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Capítulo 1. Quando o Sr. Hiram B. Otis, ministro americano, adquiriu Canterville Chase, todos lhe disseram que estava fazendo uma coisa bastante insensata, uma vez que não havia dúvidas de que o lugar era mal assombrado. Na verdade, o próprio Lord Canterville, pessoa de mais escrupulosa honestidade, considerou ser sua obrigação mencionar o fato ao Sr. Otis quando este veio para discutir os termos. Nós mesmos não nos dispusemos a viver naquele lugar, disse Lord Canterville, desde que minha tia-avó, duquesa viúva de Bolton, teve um ataque devido ao susto que levou, do qual, na verdade, nunca se recuperou, quando duas mãos esqueléticas seguraram-lhe os ombros enquanto ela se vestia para o jantar. Sinto-me na obrigação de dizer-lhe, Sr. Otis, que o fantasma foi visto por muitos membros ainda vivos da minha família, e também pelo reitor paroquial, reverendo Augustus Dampier, membro do King's College em Cambridge. Após o infeliz incidente com a duquesa, nenhum dos nossos criados mais jovens permaneceram conosco, e Lady Canterville costuma dormir muito mal à noite devido aos misteriosos barulhos vindos do corredor da biblioteca. Milord, respondeu o ministro, ficarei com a mobília e com o fantasma por um preço. Venho de um país moderno em que temos tudo o que o dinheiro pode comprar, e com nossos ágeis e jovens companheiros agitados do velho mundo, cooptando as melhores atrizes e primadonas, concluo que se existisse na Europa qualquer coisa parecida com o fantasma, já o teríamos levado ao nosso país há muito tempo. Estaria agora em um museu público ou uma apresentação itinerante. Temo que o fantasma exista, disse Lord Canterville sorrindo, embora tenha resistido às investidas dos ativos empresários americanos. Ele já é bastante conhecido há 3 séculos, na verdade, desde 1584, e sempre faz uma de suas aparições antes da morte de um membro de nossa família. Bem, o médico da família faz o mesmo, Lord Canterville. Mas fantasmas não existem, Sir, e suponho que as leis da natureza não serão suspensas pela aristocracia britânica. Certamente os senhores da América são muito naturais, respondeu Lord Canterville, que não compreendeu inteiramente a última observação do Sr. Otis. E se o senhor não se importa em ter um fantasma em casa, está tudo bem. Apenas lembre-se de que eu o avisei. Poucas semanas mais tarde, a aquisição foi completada e no fim da temporada o ministro e sua família foram para Canterville Chase. A Sra. Otis, que, como a Sra. Lucrécia R. Tappan, de West 53rd Street, tinha sido uma célebre beldade de Nova York. Era agora uma mulher de meia-idade belíssima, com lindos olhos e perfil esplêndido. Muitas senhoras americanas, ao deixarem o país natal, adotam a aparência de indisposição crônica por acharem que isso é um tipo de refinamento europeu, mas a Sra. Otis nunca incorreu nesse erro. Tinha magnífica constituição e uma porção verdadeiramente espantosa de vitalidade. De fato, em muitos aspectos, ela era perfeitamente inglesa, e um excelente exemplo de que nós britânicos temos realmente tudo em comum com a América hoje em dia, menos o idioma, naturalmente. O filho mais velho, batizado pelos pais com o nome de Washington em um momento de patriotismo, que ele nunca deixava de lamentar, tinha os cabelos louros e era um jovem muito bonito, que se qualificara para a diplomacia americana ao superar os alemães no cassino de Newport por 3 temporadas seguidas. E mesmo na Inglaterra, era conhecido como excelente dançarino. Gardênias e aristocracia eram suas únicas fraquezas. Excetuando isso, era bastante sensato. Senhorita Virginia E. Otis era uma garotinha de 15 anos, amável e ágil e como uma gazela, que trazia nos grandes olhos azuis uma liberdade superior. Como amazona, era maravilhosa. Certa vez, apostara a corrida com o velho Lord Bilton e, montada em seu pônei, dera 2 voltas ao redor do parque, vencendo por 1 corpo e meio de vantagem diante da estátua de Aquiles, para enorme deleite do jovem duque de Cheshire, que a pediu em casamento ali mesmo e, banhado em lágrimas, foi enviado de volta a Elton pelos tutores naquela mesma noite. Depois de Virginia vinham os gêmeos, que costumavam ser chamados de Star and Stripes, pois eram sempre chicoteados. Eram garotos encantadores e, com exceção do ilustre ministro, os únicos verdadeiros republicanos da família. Como Canterville Chase estivesse a 7 milhas de Ascot, a estação de trem mais próxima, o Sr. Otis telegrafou para que uma das carruagens os encontrasse, partindo para a viagem bem-humorados. Era uma agradável noite de julho e a atmosfera suave recendia pinho. De vez em quando, ouviam uma pomba selvagem arrulhar com a característica voz melodiosa e, no fundo das samambaias farfalhantes, podiam ver o peito lustroso de um fazão. Pequenos esquilos espreitavam nas faias enquanto eles passavam. Coelhos saíam em disparada por entre as moitas e outeiros musgosos, com as caudas brancas erguidas. Ao entrarem na avenida de Canterville Chase, entretanto, o céu tornou-se subitamente encoberto de nuvens e uma estranha quietude pareceu envolver a atmosfera. Em silêncio, um bando de gralhas revoou sobre suas cabeças e, antes que tivessem alcançado a casa, grossos pingos de chuva começaram a cair. Nos degraus, os aguardava uma senhora elegantemente vestida de seda negra, com touca branca e avental. Era a Sra. Umney, a governanta, a quem a Sra. Otis, seguindo sobre a solicitação de Lady Canterville, consentiu que se mantivesse no posto.
Conforme desciam da carruagem, a governanta fazia uma profunda reverência a cada um deles, dizendo em linguagem graciosamente antiquada: "Dou-lhes boas-vindas a Canterville Chase." Eles a seguiram, atravessando o refinado saguão estilo Tudor e entrando na biblioteca, uma sala comprida e alta, revestida de carvalho escuro, com uma grande janela de vitrais ao fundo. Ali encontraram uma mesa de chá à espera e, após despirem os agasalhos, sentaram-se e começaram a olhar ao redor, enquanto eram servidos pela Sra. Umney. De repente, a Sra. Otis avistou uma nódoa opaca no piso, exatamente ao lado da lareira, e, ignorando completamente o que significava, disse a Sra. Umney: "Temo que algo tenha sido derramado ali." "Sim, madame", replicou a velha governanta em voz baixa. "Sangue foi derramado naquele lugar." "Que horror!" bradou Sra. Otis. "Não gosto de forma alguma de manchas de sangue na sala de estar. Isso deve ser removido imediatamente." A velha senhora sorriu, respondendo na mesma voz baixa e misteriosa: "É o sangue de Lady Eleanor de Canterville, assassinada nesse exato lugar pelo próprio marido, Sir Simon de Canterville, em 1575. Sir Simon ainda viveu por mais 9 anos, desaparecendo subitamente em circunstâncias misteriosas. O corpo nunca foi encontrado, mas o espírito culpado ainda assombra esta casa. A mancha de sangue é muito admirada por turistas e outras pessoas, e não pode ser removida." "Isso é bobagem", bradou Washington Otis. "O removedor de manchas campeão Pinkerton e o detergente modelo limparão isso em um instante." E antes que a aterrorizada governanta pudesse interferir, ele já estava ajoelhado esfregando rapidamente o piso com um pequeno bastão que mais parecia um cosmético preto. Em poucos minutos não se via mais nenhum traço da mancha de sangue. "Eu sabia que Pinkerton daria um jeito", exclamou, triunfante, enquanto olhava ao redor para a surpresa da família. Porém, mal havia dito aquelas palavras, um terrível raio luminoso clareou o sombrio aposento e um enorme estrondo de trovão fez com que todos ficassem imóveis. A Sra. Umney desfaleceu. "Que clima monstruoso", disse o ministro americano calmamente, acendendo um longo charuto. "Acho que o velho país encontra-se tão superpovoado que não há um clima decente para todos. Sempre fui da opinião de que a emigração é a única saída para a Inglaterra." "Meu querido Hiram", chamou a Sra. Otis, "que devemos fazer com uma mulher que desmaia?" "Desconte do salário dela, como faz com as coisas que estão quebradas", exclamou o ministro. "Depois disso, não irá desmaiar novamente." De fato, em poucos minutos a Sra. Umney recobrou-se. Entretanto, não havia dúvida de que estava extremamente transtornada, e alertou o Sr. Otis com veemência para ter cuidado com problemas que ocorreriam na casa. "Tenho visto coisas com meus próprios olhos, Sir", disse, "que fariam arrepiar os cabelos de qualquer cristão, e que por muitas e muitas noites não consegui fechar os olhos por causa das coisas apavorantes que são feitas aqui." O Sr. Otis e a esposa cordialmente asseguraram àquela boa alma que não tinham medo de fantasmas. Depois de invocar as bênçãos da providência sobre os novos senhores e combinar um aumento de salário, a velha governanta marchou para seu próprio quarto. Capítulo 2. Durante a noite toda, a tempestade rugiu, furiosa, mas nada de especial aconteceu. Porém, na manhã seguinte, ao descerem para o desjejum, encontraram mais uma vez a terrível mancha de sangue no piso. "Não acho que seja culpa do detergente modelo", disse Washington, "pois eu uso para tudo. Deve ser o fantasma." Assim, esfregou a mancha mais uma vez, mas na manhã seguinte ela reapareceu. Na terceira manhã, ela também estava lá. Por isso a biblioteca passou a ser trancada à noite pelo próprio ministro, que carregava a chave consigo para o andar superior. Agora a família inteira estava vivamente interessada. O Sr. Otis suspeitou de que tivesse sido muito dogmático em recusar a existência de fantasmas. A Sra. Otis expressou a intenção de afiliar-se à sociedade psíquica e o Washington redigiu uma extensa carta aos Srs. Myers e Podmore a respeito da permanência de manchas sanguíneas relacionadas a crimes. Naquela noite, todas as dúvidas a respeito da existência de fantasmas seriam afastadas para sempre. O dia tinha sido quente e ensolarado. Com o frescor da noite, a família saiu para dar um passeio. Não retornaram até às 9 horas, quando tiveram um jantar leve. A conversa de forma alguma dizia respeito a fantasmas, portanto, não havia sequer esse requisito primário de expectativas receptivas que com tanta frequência precedem a aparição de fenômenos psíquicos. Os assuntos abordados, segundo me informou a Sra. Otis, consistiam meramente na conversação usual entre americanos cultos de classe alta, como da enorme superioridade da senhorita Fanny Davenport, como atriz, em relação a Sarah Bernhardt, a dificuldade em se obter trigo verde, bolos de trigo sarraceno e canjica, mesmo nas melhores casas inglesas, a importância de Boston no desenvolvimento mundial do espírito, as vantagens do sistema de controle de bagagens nas viagens ferroviárias e a delicadeza do sotaque nova-iorquino quando comparado ao áspero falar londrino. Não foi feito nenhum tipo de menção ao sobrenatural, nem o Sr. Simon Canterville foi de alguma maneira insinuado. Às 11 horas, a família se retirou e meia hora mais tarde todas as luzes foram apagadas.
Algum tempo depois, o Sr. Otis foi acordado por um estranho barulho no corredor, do lado de fora do quarto. Soava como tilintar de metal e parecia mais próximo a cada instante. Levantou-se imediatamente, acendeu um fósforo e consultou o relógio. Era exatamente 1h. Estava perfeitamente calmo. Tomou a pulsação, notando que não estava de forma alguma acelerada. O estranho barulho ainda continuava e além dele podia-se ouvir distintamente o som de passos. Calçou os chinelos, retirou um frasquinho comprido de dentro da gaveta e abriu a porta. Bem à sua frente, distinguiu sob o pálido luar um velho de aparência assustadora. Os olhos eram vermelhos como carvão em brasa. Sobre os ombros caíam-lhe longos cabelos acinzentados em caracóis flamejantes. As roupas, de talhe bastante antigo, estavam sujas e esfarrapadas e dos pulsos e tornozelos pendiam grossas algemas e correntes enferrujadas. "Meu caro Sir", disse o Sr. Otis, "devo realmente insistir que lubrifique as correntes. Para esse propósito, trouxe-lhe uma pequena garrafa do lubrificante Tammany Sol Nascente. Dizem que apresenta completa eficácia com apenas uma aplicação, e há inúmeros testemunhos a esse respeito aqui na embalagem, atestados pelos mais notáveis religiosos americanos. Deixarei aqui para o senhor, perto das velas, e ficarei feliz em providenciar mais se for preciso." Depois de ter dito isso, o ministro dos Estados Unidos deixou a garrafa sobre a mesa de mármore e, fechando a porta, retirou-se para descansar. Por um momento, o fantasma de Canterville permaneceu completamente imóvel, com natural indignação. Então, atirando a garrafa violentamente contra o chão polido, fugiu correndo pelo corredor, soltando gemidos abafados e emitindo uma horrível luz esverdeada. Assim que atingiu o topo da comprida escada de carvalho, uma das portas abriu-se de repente. 2 figurinhas usando robes brancos apareceram e um grande travesseiro uniu sobre a cabeça do fantasma. Era claro que não havia tempo a perder. Com rapidez, valendo-se da 4ª dimensão para fugir, desapareceu atravessando a parede, e a casa tornou-se absolutamente silenciosa. Ao alcançar a pequena câmara secreta situada na ala esquerda, recostou-se em um raio de luar para recuperar o fôlego, tentando compreender a situação. Nunca, em sua brilhante e ininterrupta carreira de 300 anos, tinha sido insultado de forma tão grosseira. Lembrou-se da duquesa viúva que desmaiou de susto por sua causa, quando estava diante do espelho com rendas e diamantes. Das 4 criadas que ficaram histéricas apenas porque o viram sorrindo por entre as cortinas de um dos quartos de hóspedes. Do reitor da paróquia, cuja vela apagou quando voltava da biblioteca tarde da noite e que, desde então, estava sob os cuidados de Sir William Gull, completamente martirizado por transtornos nervosos. De Madame de Tremouillac, que tendo se levantado pela manhã e visto um esqueleto sentado na poltrona do lado do fogo lendo-lhe o diário, ficou acamada por 6 semanas devido a um ataque de febre cerebral. Ao se recobrar, voltou para a igreja, rompendo relações com o Messier de Voltaire, cético notório. Lembrou-se da terrível noite, quando o cruel Lord de Canterville foi encontrado em seu aposento em estado de choque, com um valete de copas atravessado na garganta, confessando, pouco antes de morrer, haver trapaceado e roubado de Charles James Fox 50.000 libras, em Crockford, com aquela mesma carta, jurando que o fantasma o obrigara a engoli-la. Todas essas grandes façanhas lhe ocorreram novamente, do mordomo que atirou em si mesmo na despensa por ter visto sua mão verde batendo na vidraça da janela, até a bela Lady Stutfield, obrigada a usar para sempre um veludo negro em torno do pescoço para esconder as marcas de 5 dedos, cauterizados sobre a pele alva e que, por fim, matou-se afogada no lago de carpas que ficava no fim do caminho do rei. Com um egoísmo entusiástico dos verdadeiros artistas, reviveu os desempenhos mais célebres e sorriu amargamente para si mesmo ao relembrar da última aparição como Ruben Rubro, ou o bebê estrangulado, o debut como Gibeon Lúgubre, o vampiro de Bexley Moor, e o furor que provocou em uma agradável tarde de junho por simplesmente jogar boliche com os próprios ossos na quadra de tênis. E depois de tudo isso, alguns mesquinhos americanos modernos vinham oferecer-lhe o lubrificante Sol Nascente e atirar travesseiros sobre sua cabeça. Era absolutamente intolerável. Além do mais, em toda a história, nenhum fantasma tinha sido tratado de maneira semelhante. Por isso estava determinado a vingar-se, e permaneceu até o raiar do sol inteiramente compenetrado.